e hoje um assunto muito pertinente que inclusive faz parte do conteúdo postural e técnico da minha formação em constelação de ambientes e Feng Shui sistêmico através do método bioconstelar. Existe uma implicação sistêmica dos ambientes na nossa vida, mas isso não é uma via de mão única, isso é uma via de mão dupla e é isso que a gente vai ver hoje. Quando a gente olha de forma pesada, sofrida para o mundo, a gente está traindo para a gente mesmo que o mundo é reflexo daquilo que a gente olha e enxerga e os ambientes também. Por isso existe uma implicação sistêmica profunda entre os ambientes e a nossa harmonia na vida dos nossos clientes de projeto, de design, de terapia também. Por quê? Porque, vamos lá, um ambiente ele não é algo que determina a sua harmonia. Flávio, mas tem lugares que eu entro que é assim, um Deus nos acuda, eu não quero ficar ali, eu só quero sair e baixa a minha vibração. Tá. Mas todo mundo que entra nesse ambiente baixa a vibração também? Ou tem gente que se sente bem ali naquele ambiente? Você já parou para pensar nisso? Que um ambiente ele influencia de forma diferente cada uma das pessoas? Isso por quê? Primeiro porque você não é todo mundo, então você é uma pessoa única. E a sua história de vida vai balizando a maneira que você vai se relacionar com os ambientes na sua existência. E não só os ambientes físicos, os ambientes principalmente imateriais, que eu chamo de casas sistêmicas. Já falei com vocês em outras aulas sobre isso. E as casas sistêmicas são aqueles ambientes que não são físicos, que a gente se coloca na vida para se manifestar. E desde que a gente nem existia, existiam padrões sistêmicos. O que é sistêmicos? Padrões de conjuntos de vínculos que sustentam a existência da nossa raça humana, da nossa sociedade, da própria vida que se manifesta na gente, nas pedras, nos cristais, nas plantas. E isso está implícito na nossa maneira de comportar no mundo. Isso são as forças sistêmicas, que existem e vão se passando de geração, de vida para vida, desde que a gente nem existe. E quando a gente começa a existir, a gente começa a sobrepor padrões que a gente ressona com eles e guarda dentro do nosso subconsciente, e aquilo vai se sobrepondo e passa a ser mais informações de como eu me relaciono com o mundo. Além daquelas informações que estão antes do nascimento, as informações que depois que eu nasço e começo a me manifestar na vida desde criança, desde a barriga da mamãe, e aí isso vai se sobrepondo e vai se tornando uma malha sistêmica de conjunto de vínculos, de padrões comportamentais e emocionais que me fazem relacionar com os ambientes de forma diferente de você aí que está vendo essa aula. Por quê? Porque cada pessoa vai estar sob a influência de padrões sistêmicos diferentes de acordo com a sua história e vai relacionar com eles de forma diferente. Tem gente, vou dar um exemplo aqui, tem gente que o avô paterno faliu e por consequência não consegue ter dinheiro porque quer honrar o avô paterno achando que se tiver dinheiro, se tiver sucesso na vida vai estar desonrando a família. É claro que isso é uma crença limitante, mas tem gente que não. Tem gente que viu o avô paterno falindo e por consequência vai querer honrar o sistema familiar e a si próprio tendo sucesso. Então depende muito das relações que a gente tem com os nossos ambientes físicos, com os nossos ambientes sistêmicos, para entender e sentir aquilo que traz harmonia e desarmonia na nossa vida. Por isso, quando você entra num ambiente profissional, físico, empresarial, familiar, de amizades, você sente diferente de outras pessoas. E a gente acaba que vai filtrando os ambientes que a gente se sente bem para o quê? Reafirmar aquilo que eu tenho dentro de mim. Porém, nem sempre aquilo que a gente carrega dentro da gente são crenças que nos impulsionam para a vida. Podem ser crenças limitantes, como eu disse agora, a honra ao vovô que faliu para a gente não ter sucesso na vida. Então pensa bem, se a gente carrega também crenças limitantes dentro do nosso subconsciente, que às vezes a gente nem acessa com o nosso lado racional, 90% das vezes a gente não acessa com o lado racional, a gente está nos vinculando a ambientes físicos e materiais a partir também dessas crenças
limitantes que estão lá no nosso subconsciente. Lembrando que a neurociência hoje, ela coloca que 90% das decisões são tomadas pelo nosso subconsciente, para aquilo que a gente guarda no nosso quarto da bagunça. Então, se essas crenças limitantes não forem vistas e ressignificadas, a gente não abrir o nosso quarto da bagunça interna e olhar para isso, a gente não consegue ressignificar essas crenças e, por consequência, as nossas decisões vão ser tomadas a partir de crenças limitantes. E por isso a gente não consegue evoluir na vida, a gente não consegue expandir porque a gente está limitado pelas essas crenças limitantes. Então o método bioconstelar, ele propõe exatamente isso, que o ambiente sem a nossa relação, ele é inerte para a gente, é claro, mas o ambiente a partir do que a gente se relaciona com ele, traz implicações sistêmicas para a nossa vida, porque os ambientes, eles alimentam aquilo que a gente carrega internamente. A gente escolhe os ambientes inconscientemente para reafirmar aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, se eu estou cheio de crenças limitantes, só olho para a vida a partir de sofrimento, de dor, de escassez, o que eu vou procurar nos ambientes? Esses padrões para reafirmar aquilo que eu carrego dentro de mim, mesmo querendo ser próspero, mas não tem uma postura próspera dentro de mim. Então, as implicações sistêmicas dos ambientes sobre a nossa harmonia e sobre a harmonia dos nossos clientes de projeto, de design e terapias é uma via de mão dupla. E muitas vezes, gente, nem nossos clientes fazem ideia disso, porque isso está guardado no subconsciente. Então, um projeto, um design, um atendimento terapêutico é uma ferramenta poderosíssima que a gente pode guiar os nossos clientes para que eles consigam abrir o quarto da bagunça, lembrando de forma leve e suave aqui no método bioconstelar, para olhar para esses padrões e conseguir ressignificar. Aquilo que fica trancado no quarto da bagunça não pode ser visto, não pode ser ressignificado. Então o método bioconstelar, ele é essa ferramenta de olhar para aquilo que a gente carrega sistemicamente dentro da gente, essas forças sistêmicas que balizam nossa relação com os nossos ambientes físicos e materiais. É uma ferramenta terapêutica poderosa, tanto para atendimentos terapêuticos em si, como para processos projetuais, porque às vezes o cliente de projeto, de arquitetura, de design, de decoração, quer fazer um projeto, mas ele acha que o projeto vai resolver a vida dele. E na realidade, o que sustenta o propósito de querer fazer o projeto é o que pode trazer a transformação para a vida. E se a gente não traz esse propósito à tona através de ferramentas terapêuticas, a gente não consegue. Flávio, mas eu vou aplicar a terapia num cliente de projeto? Gente, na aplicação do método bioconstelar para processos projetuais, ele tem sim o tom terapêutico, mas ele não é uma terapia. A gente tem como aplicar isso num briefing de projeto, num estudo preliminar, para levar para o cliente esse tom terapêutico, para o cliente se apropriar da sua própria transformação a partir do seu propósito no processo projetual e não jogar nas suas costas a responsabilidade da transformação da vida dele. É claro que a transformação técnica e física dos ambientes, você que é arquiteto, design, você tem essa responsabilidade, mas a responsabilidade terapêutica de transformar a vida, você pode guiar o seu cliente, mas não assumir para você mesmo. Isso não só de projetos, atendimentos terapêuticos também. Por isso que existem ferramentas no método bioconstelar para a gente entregar autonomia e protagonismo para os nossos clientes se transformarem a partir da postura interna e não a partir do meu pré-conhecimento terapêutico. Se eu tenho um pré-conhecimento de N anos que eu estudei, já vou com o script pronto para o atendimento terapêutico, o que acontece? Eu já estou pré-estabelecendo qual que é o caminho de solução para o cliente e cada pessoa é única. Por isso que a gente se relaciona de forma única com os ambientes.